O próximo conceito ou valor que a gente traz no projeto do Nosso Brasil é o conceito da igualdade. Ela é construída na base dos mesmos direitos e deveres para todo e cada cidadão, sem exceções. A gente acabou de falar isso sobre a situação da nossa classe política aqui no Brasil. Então, continua aqui o tema para se refletir sobre o que precisa ser mudado e reajustado, como a gente vai construir um país no qual realmente as pessoas são tratadas como iguais. Falando, de privilégios, poderia se pensar na proibição de doações privadas, apesar do que eu falei, proibir coisas geralmente não é o caminho certo, para meios públicos, principalmente para partidos políticos, que eles se construam da boa vontade, da motivação individual das pessoas em servir, em fazer o bem, e para que, novamente, estejamos numa sociedade mais igual, em que não existam organizações privadas ou públicas, ou até pessoas, indivíduos, que deem a direção de uma coisa por interesse próprio. Então, que meios a gente pode pensar, criar, que coloquem todo mundo num nível maior de igualdade, até em termos de influência dentro do nosso país, dentro da sociedade na qual a gente quer viver, para que as ideias e as vontades de alguns não suplantem as ideias e as vontades do todo e daquilo que é bom para o conjunto, independente de classe, independente de local onde mora, independente de tudo. E aí isso pode se estender até um equilíbrio maior entre as diferenças econômicas e de valorização das profissões dentro aqui do nosso país. A gente vai falar da educação, eu acho que o ensino técnico é uma coisa que é muito subvalorizada. As profissões que a gente chama de profissões mais simples, que são tão essenciais para o crescimento e para o progresso de um país, que elas possam ser também mais valorizadas, que todas as pessoas, através, seja de um salário mínimo, que seja decente, possam ter um estado de vida bom, que elas não precisem mais se preocupar em sobreviver, mas que elas possam viver desse valor, desse reconhecimento, dessa valorização que elas recebem pelo seu trabalho. Aí a gente vai entrar naquela questão de, nossa, vamos entrar em crise, não dá para pagar, as pessoas, as empresas vão todas fechar, se aumentar o salário mínimo. Primeiro que essa não é a única opção, é uma das opções. Segundo, que não necessariamente empresas têm que fechar. Vamos olhar então para a coisa individualmente? Existem empresas, talvez de pequeno, médio porte, que teriam problemas. Como a gente pode solucionar isso? Para os próprios empresários identificarem os problemas, listarem os problemas e trazerem para a pauta de forma criativa, abertos a criarem soluções que não seja só eu preciso guardar o meu dinheiro, eu preciso juntar o lucro para investir depois na empresa ou em mim ou na minha segurança na vida pós-adulta, em que eu quero me aposentar, curtir a vida. Isso, claro, tudo bem, você quer curtir a vida, depois você quer estar bem, quer ter uma aposentadoria legal, ótimo, mas isso não é ao custo das outras pessoas. Isso nunca é solução, nunca deveria ter sido solução. Então, que a gente possa, de novo, olhar mais humanamente para a situação, o que eu posso fazer para pagar, tratar dignamente a pessoa que colabora na minha empresa, no meu negócio. E acho que também perder essa conotação de dono, Por que a gente precisa ser dono? Por que a gente não pode ser um líder, um capacitador? Se você faz aquilo por uma motivação, porque você é capaz, porque você quer construir algo e as pessoas na base estão te ajudando a construir aquilo, porque sozinho ninguém consegue, mesmo com a maior força de vontade, motivação e dinheiro do mundo. Então, por que não repensar essa divisão de lucros? Por que não repensar a valorização humana? Por que você precisa ser dono de um negócio ao invés de ser o líder de algo que está contribuindo para a sociedade? Porque as pessoas, na motivação delas, elas também nunca vão ser iguais. Existem pessoas que têm características de liderança, tem outras que não. Uma coisa é melhor que outra? Será? Eu acho que não. Então, repensar aí também esses conceitos da valorização dentro do meio empresarial e do porquê estamos criando negócios, mercadorias e serviços.
E lembrar que essa valorização uniforme das pessoas precisa também, ainda hoje, considerar as diferenças existentes, especialmente as estruturais, porque igualdade, tratar igualmente, não é dar o mesmo a toda pessoa, né? Tem uma figura, uma imagem que eu gosto muito também, que são 3 meninos, eles estão do lado de cada muro e do lado de lá está o campo de futebol, e eles querem assistir o jogo. E eles têm tamanhos diferentes. Então, necessário para que todos eles possam usufruir do jogo de futebol são caixas de tamanho diferentes que consigam elevar os 3, né, a cabecinha dos 3 acima ali do muro. Então, igualdade, para mim, é isso. Não é dar o mesmo para todo mundo. É dar as mesmas condições para que todos possam usufruir do mesmo contexto e das mesmas coisas. E outro conceito que a gente traz é anular a ganância, de se anular o que hoje a gente vê como consumismo descontrolado. Porque na nossa sociedade, ao meu ver, temos pessoas emocionalmente doentes, que acreditam que para ser alguém, para ser reconhecido, para ter um lugar na sociedade, elas precisam estar acima de um outro alguém, acima de uma outra classe. No dia em que a gente conseguir sanar essa doença social, esse problema, e trazer para as pessoas a valorização individual como pessoa, como indivíduo, como ser humano, e a gente deixar a ostentação de lado e focar mais em ser quem você é, com o seu valor que já nasceu dentro de você, em que a gente viver numa sociedade que não precisa de um status, de um carro, de uma casa, de um trabalho, de uma posição, de uma quantia de dinheiro para reconhecer alguém como pessoa, aí sim a gente vai estar vivendo numa sociedade igualitária. Igualitária no sentido de cada ser humano tem o mesmo valor e é reconhecido por aquilo que é único dentro dele ou dela. Aí vocês vão dizer ou se perguntar, né, alguns de vocês, mas se a gente parar de consumir, isso vai quebrar a indústria. Olha, a gente tem muito papo para bater. E eu digo que não. Quando a gente começa a pensar nessa reestruturação e nessa recolocação de valores, é claro que a gente vai ter que repensar criativamente o conceito da indústria, das empresas, do mercado, mas que não necessariamente isso precisa levar a uma falência. Isso é um pensamento muito simplista. Né? Eu acredito sim que a indústria também pode se transformar se ela reconstruir o foco e o valor dela para ser ao invés de ter, ou seja, funcionar e criar um negócio, um mercado que esteja atendendo às necessidades do ser humano e não às necessidades de lucro. Isso pode ser sim feito em harmonia e progressivamente ao longo do tempo. Que isso ainda não existe na sociedade ou só em muito poucos casos, eu acredito. Mas é isso, a gente está passando de um sistema antigo para um sistema que não existe ainda. Então, a gente precisa de todas as mentes, de toda a nossa criatividade, colaboração juntas para recriar esses espaços, para recriar os significados de coisas antigas, né, para aquilo que a gente quer que elas sejam amanhã. Ou, na verdade, já hoje, né? Então, que a gente possa trabalhar conjuntamente para extinguir a ganância dentro da nossa sociedade e para extinguir esse consumismo exacerbado que não é necessário e que, na verdade, não faz bem a ninguém. Outras ideias, né, mais práticas que também podem ser conectadas ao conceito de igualdade é, por exemplo, no desenvolvimento de carreiras nacionais, né, para espalhar profissionais de diversas áreas por todo o país, especialmente, acredito eu, na área da educação ou da saúde, para que essas pessoas não sejam levadas a ter que ficar já nas áreas desenvolvidas do país por uma questão, às vezes até, né, de sobrevivência própria. É natural que as pessoas queiram ter uma vida estável, um bem-estar no dia a dia delas. Então, ir trabalhar nas regiões mais distantes do país hoje é muito complicado, muitas vezes, né, por questão de estrutura ou mesmo salarial. Então, que a gente possa repensar esses conceitos e construir uma rede
igualitária, que receba a mesma atenção, a mesma estrutura, os mesmos investimentos em todas as áreas do nosso país. Que a gente não só priorize as capitais por ter uma concentração industrial e financeira, mas que a gente possa colocar a atenção no mesmo patamar das capitais nas regiões mais distantes e mais subdesenvolvidas, que precisam muito mais desses serviços também no país. Então, eu considero isso também um tópico, um tema dentro da pauta da igualdade. E aí, de novo, a questão, de empoderar cada região do nosso país para que ela possa aflorar também através da individualidade dela. Eu acho que igualdade não deve ser querer traçar um Brasil igual, porque a gente falou no começo, somos vários Brasis, cada um com a sua individualidade, mas que a igualdade esteja na capacidade de florescer, de crescer de cada estado dentro do nosso país.